Olá galera, tudo bem? Hoje nós vamos resolver um exercício que é o tipo do exercício que o aluno não sabe nem por onde começar. E eu digo isso por experiência própria. Realmente não é muito simples, mas vamos tentar esclarecer para vocês, tudo bem? Foi difícil para mim também. Bom, vamos ler o enunciado do exercício aqui. Na figura, 4 partículas formam um quadrado. As cargas são Q1 igual Q4 igual Q maiúsculo e Q2 igual Q3 igual Q minúsculo. A. Qual deve ser o valor da razão Q maiúsculo sobre Q minúsculo para que seja nula a força eletrostática total a que as partículas 1 e 3 estão submetidas? B. Existe algum valor de Q para o qual seja nula a força eletrostática a que todas as partículas estão submetidas? Justifique sua resposta. Bom, galera, vamos lá. Temos 4 partículas nesse problema. As partículas 1, 2, 3 e 4. Cada partícula ocupa o vértice de um quadrado. A distância entre um vértice e outro vale A. As partículas 1 e 4 possuem cargas de módulo igual a Q maiúsculo. As partículas 2 e 3 possuem cargas de módulo igual a Q minúsculo. Qual é o objetivo desse problema? É que nós sejamos capazes de definir a razão Q maiúsculo sobre Q minúsculo de modo que a força resultante total a que estão submetidas as partículas 1 e 3 seja nula. Para que possamos definir um caminho para resolver esse problema, vamos fazer uma análise e vamos tomar como referência a partícula 1. Vamos aceitar por um momento que todas as partículas possuem cargas de mesmo sinal. Essa partícula aqui é a partícula 1. Imaginando que todas as cargas possuam o mesmo sinal, a partícula 3 aplicará uma força na partícula 1. Essa força será vertical e com sentido para cima. Se a partícula 2 é positiva e a partícula 1 é positiva, a partícula 2 aplicará uma força de repulsão na partícula 1. A direção será horizontal e esse aqui será o sentido da força. Notem que a partícula 3 e a partícula 2 possuem o mesmo módulo. E pela lei de Coulomb, a força que 3 aplicará em 1 será igual à força que 2 aplicará em 1. Porque essa carga e essa carga elas possuem o mesmo módulo. Então eu desenhei essas duas forças aqui. Vamos continuar na análise. A partícula 1 estará submetida à ação de mais alguma força? Sim. A partícula 4 aplicará uma força na partícula 1. A força que a partícula 4 aplicará na partícula 1 seguirá a diagonal do quadrado. Como seguirá a diagonal do quadrado, esse ângulo aqui é de 45 graus. Mas para aliviar um pouco o exercício para vocês, vamos tentar resolvê-lo sem apelar aos ângulos. Nas circunstâncias que nós definimos até agora, vamos fazer o seguinte. Vamos somar essa força horizontal com essa força vertical. E no final, vamos somar com a força diagonal. Então, primeiro vamos somar a força horizontal com a vertical. Eu tenho a força horizontal e tenho a força vertical. Como eu faço a somatória desses dois vetores? No ensino médio, nós aprendemos o quê? A regra do paralelogramo. Então, o que acontece? A força resultante da somatória desses dois vetores aqui é o vetor correspondente à diagonal que eu estou traçando aqui. Então, essa força é a força resultante da soma das outras duas. Agora que temos a somatória do vetor horizontal com o vetor vertical,
Vamos somar com esse vetor aqui, o vetor diagonal agora. Ou seja, vamos desconsiderar esse vetor e esse vetor. Por quê? Porque o que me interessa agora é a somatória dos dois. Somei esse com esse. Me sobrou esse aqui para somar. Esse vetor aqui está na mesma reta suporte que este vetor aqui, porque eu tenho 45 graus aqui também. Então, se eu quiser somar esse vetor diagonal com esse vetor aqui, basta fazer o seguinte, olha. Vou desenhá-lo aqui. Como que eu somo esse vetor com esse vetor? Se eles estão sobre a mesma reta suporte, a origem do vetor resultante será aqui e a extremidade será aqui. O módulo do vetor será a soma dos módulos. Então, o meu vetor resultante é esse aqui. Por que fizemos isso tudo? Porque eu quero mostrar para vocês que, se todas as cargas possuírem o mesmo sinal, se todas elas forem positivas, por exemplo, eu nunca vou ter um vetor nulo aqui, em 1. Por quê? Porque eu sempre estarei somando vetores. Então, o que acontece? Eu vou mostrar para vocês que, se as partículas tiverem sinais contrários, se Q maiúsculo tiver um sinal e Q minúsculo tiver outro sinal, aí conseguiremos forçar uma situação em que a força resultante na partícula 1, por exemplo, é nula. Continuando a nossa análise, a partícula 1 possui carga Q maiúsculo e vamos considerar que seja positiva. A partícula 3 aplicará uma força na partícula 1. Se nós considerarmos que a partícula 3 possui carga negativa, então as forças trocadas serão atrativas. Então 3 aplicará uma força em 1 para baixo. 2, a partícula 2, que tem carga negativa, também atrairá a partícula 1. A partícula 4 e a partícula 1, como possuem cargas de mesmo sinal, se repelirão. Então, o vetor resultante na partícula 1, devido à interação da partícula 1 e 4, será este aqui. Seguirá a diagonal do quadrado. Nesse momento, vamos somar todos esses três vetores que atuam na partícula 1. Vamos começar somando o vetor horizontal com esse vetor vertical. Partícula 1 na lousa, vetor horizontal, vetor vertical. Como eu somo esses dois vetores? Novamente eu aplico a regra do paralelogramo. Ou seja, eu vou traçar retas paralelas aos vetores. A diagonal me fornecerá o vetor soma entre os dois vetores. Nesse momento eu vou desconsiderar esse vetor e esse vetor, porque a partir de agora o que me interessa é a soma. Nesse momento eu vou transportar esse vetor que faltou para cá. Bom, este vetor aqui é a diagonal deste quadrado. Logo, eu tenho 45 graus aqui. Vamos nos lembrar que este vetor é resultante da interação entre a partícula 1 e a partícula 4. Essa interação se dá na reta suporte que está sobre a diagonal do quadrado. Dessa forma, eu tenho 45 graus aqui também. Então, aqui eu tenho 45 graus e aqui eu tenho 45 graus. Isso é suficiente para que eu perceba que os dois vetores estão sobre a mesma reta suporte. Dessa forma, o módulo do vetor resultante é a subtração dos módulos dos vetores, tendo em vista que eles têm o quê? Que eles têm sentidos contrários. Dessa forma, eu posso descobrir, então, um vetor aqui que seja suficiente para cancelar este vetor aqui. Se existe um vetor aqui tal que seja capaz de cancelar este vetor aqui, nessas condições eu consigo, então, descobrir Q maiúsculo sobre Q minúsculo, de modo que a força resultante na partícula 1 seja nula.
Vocês vão me perguntar, professor, por que você fez toda essa análise? Bem, eu fiz toda essa análise apenas para que nós percebêssemos que, se nós queremos uma condição em que a força na partícula 1 e a força na partícula 3 sejam nulas, isto só seria possível se a carga Q maiúsculo e a carga Q minúsculo possuíssem sinais diferentes. Apenas para isso. Considerando que a partícula 1 e a partícula 3 possuem cargas de sinais contrários, eu vou manter então este esquema. Esta força vertical é a força que 3 aplica em 1 e é atrativa. Esta força aqui é a força que 2 aplica em 1 e é atrativa. Esta força aqui é a força que 4 aplica em 1 e é repulsiva. Vamos dar nomes aos bois agora. Essa força é a força que a partícula 3 aplica na partícula 1. Chamarei de força 31. Essa força aqui é a força que a partícula 2 aplica na partícula 1. Chamarei de força 21. Esta força aqui é a força que a partícula 4 aplica na partícula 1. Chamarei de força 41. Galera, o que eu fiz agora? Eu peguei o esquema que nós chegamos e repliquei ele aqui nesta lousa. O que acontece, pessoal? A força 21 e a força 31 possuem o mesmo módulo. A força resultante da soma de F31 com F21 é a força que irá cancelar F41. Ou seja, somando F21 com F31, eu necessariamente preciso chegar num vetor que será capaz de cancelar este vetor aqui, o F41. A somatória de F21 com F31 é obtida por meio da regra do paralelogramo. Então, desconsidero agora este vetor e desconsidero agora este vetor. Este vetor aqui nós vamos chamar de FS1. FS1 é a somatória de F21 com F31. E FS1 cancela F41. Diante dessa situação, nós compreendemos o quê? Onde nós podemos chegar? Que F21 é igual a F31 em módulo. Falando em módulo, F31 igual F21. O que nós podemos tirar daqui também? Que Fs1, o módulo de Fs1, é igual ao módulo de F41. Então, Fs1 é igual ao módulo de F41. Galera, essa equação aqui é fundamental para nós resolvermos o problema. Então, nós vamos nos concentrar nela. Eu preciso necessariamente de uma equação para Fs1 e preciso de uma equação para F41. No entanto, para descobrir uma equação para Fs1, eu preciso usar esse fato aqui, que F31 igual a F21. Como F31 é igual a F21, vamos fazer o seguinte, olha. Quando eu falar de F asterisco, eu estou falando ou de F31 ou de F21, tudo bem? F asterisco é igual ao quê? Qual é a equação que descreve F asterisco? Ora, eu posso montar esta equação com base em F31 ou com base em F21. Vamos escolher, aleatoriamente, F21. Vamos aqui no nosso esqueminha. A força 21 ela é produzida através da interação entre as partículas 2 e 1. Qual é a equação fundamentada na lei de Coulomb que descreve a interação? Então, a força é igual à constante eletrostática vezes o módulo da primeira carga vezes o módulo da segunda carga sobre a distância ao quadrado, a ao quadrado. Então, descobrimos uma equação para F asterisco. Agora é o seguinte,
Como é que eu descubro a equação para FS1? Eu sei que FS1 é a hipotenusa deste triângulo retângulo aqui. Então, FS1 ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, FS1 ao quadrado é igual a F asterisco ao quadrado mais F asterisco ao quadrado. Ou seja, isso ao quadrado mais isso ao quadrado. Ou seja, 2 vezes isso daqui ao quadrado. Então, Fs1 ao quadrado é igual a 2 vezes K Q sobre A ao quadrado. E tudo isso daqui ao quadrado. Agora, pessoal, Fs1 ao quadrado é igual a esse valor. Se eu quero apenas Fs1, o que eu preciso fazer? Esse quadrado passa para o outro lado na forma de raiz. Então vai ficar raiz de 2 vezes raiz quadrada de tudo isso daqui. A raiz corta com esse quadrado, me sobrando o que está aqui dentro dos colchetes. Então vai ficar raiz de 2 vezes K, Q maiúsculo, Q minúsculo, sobre A quadrado. Então essa equação para a gente será fundamental. Vamos deixá-la guardadinha aqui. Agora, pessoal, nós precisamos de uma equação para F41. F41 é fácil, por quê? F41 é a força resultante da interação entre as partículas 1 e 4. Então, a força 41 é igual a constante eletrostática vezes o produto do módulo das cargas. Então, é Q maiúsculo vezes Q maiúsculo, que é ao quadrado, sobre a distância ao quadrado. A distância da partícula 1 para a partícula 4 é R. Então, seria R ao quadrado. Para facilitar, vamos fazer o seguinte, olha. R quadrado eu posso reescrever de outra forma. Por quê? Vejam bem, eu também tenho um triângulo retângulo aqui. E R é a hipotenusa. A hipotenusa ao quadrado, ou seja, R ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos do triângulo retângulo que eu mostrei ali é A ao quadrado mais A ao quadrado. Isso daqui pode ser reescrito da seguinte forma. 2 vezes A ao quadrado. Dessa forma, pessoal, o que eu vou fazer? Vou trocar esse R quadrado por 2A ao quadrado. Por quê? Porque R ao quadrado é igual a R ao quadrado. Tirei o R ao quadrado. Coloquei aqui 2A ao quadrado. Essa daqui é a outra fórmula fundamental para nós. Então, eu cheguei numa fórmula para F41 e numa fórmula para Fs1. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou apagar a lousa e vou reescrever. Isso igual a isso. Galera, reescrevi essa equação aqui, Fs1 igual F41, nos termos que nós tínhamos alcançado. Fs1 aqui igual F41. O que nós podemos fazer? Esse K está multiplicando, posso passar para cá dividindo. K dividido por K, corta, corta. Esse A ao quadrado está dividindo. Posso passá-lo para cá multiplicando. Então vai ficar A ao quadrado em cima, A ao quadrado embaixo. Corto e corto. Aqui eu tenho Q e aqui eu tenho Q ao quadrado. Esse Q que está multiplicando, eu posso passar para cá dividindo. Ficaria Q ao quadrado dividido por Q. Então, em cima sobraria Q elevado a 1, certo? Q ao quadrado.
dividido por Q igual Q. Então, esse Q acaba sendo cortado com esse expoente aqui. Me sobra apenas Q. Logo, pessoal, não tem mais o que cortar. O que me resta? Raiz de 2Q igual Q sobre 2. Eu posso reescrever isso daqui. O Q está multiplicando, vou passar para cá dividindo. Esse 2 que está dividindo, vou passar para cá multiplicando. Como é que vai ficar isso aí? 2 vezes raiz de 2 igual a Q maiúsculo sobre Q minúsculo. Vamos reescrever isso aqui. Q maiúsculo sobre Q minúsculo é igual a 2 vezes raiz de 2. 2 vezes raiz de 2 é aproximadamente 2,83. Galera, nós chegamos nesse valor, 2,83. Isto significa o quê? Se a razão Q maiúsculo sobre Q minúsculo é igual a 2,83, ou seja, se Q maiúsculo é 2,83 vezes maior que Q minúsculo, necessariamente eu tenho uma condição onde a partícula 1 está submetida a uma força nula. Então esse valor aqui é importante para a gente. Vamos deixá-lo aqui de lado. Ó. Q maiúsculo sobre Q minúsculo igual, ou melhor, aproximadamente 2,83. Galera, uma pergunta capciosa agora. Essa razão Q maiúsculo sobre Q minúsculo igual a 2,83 me assegura que a partícula 3, que possui Q minúsculo, está submetida a uma força nula? Bom, para responder a essa pergunta, nós precisaremos executar um cálculo aqui, tendo como referência agora a partícula 3. Pessoal, agora nós vamos fazer um cálculo tendo como referência a partícula 3. No final, nós obteremos um resultado muito interessante para compararmos com esse resultado aqui que nós conseguimos anteriormente. Tudo bem? Então, eu vou desenhar aqui na lousa a partícula 3. A partícula 1 aplica uma força atrativa na partícula 3, vertical para cima. A partícula 2 aplica uma força repulsiva na partícula 3, diagonal. A partícula número 4 aplica uma força atrativa na partícula 3, horizontal da esquerda para a direita. Vamos dar nomes aos bois. A força que 4 aplica em 3, vamos chamar de força 43. A força que a partícula 1 aplica na partícula 3, vamos chamar de F13. A força que a partícula 2 aplica na partícula 3, nós vamos chamar de força 23. O que nós faremos agora é semelhante ao anterior. F13 e F43 possuem o mesmo módulo. A soma desses vetores é obtida pela regra do paralelogramo. Esse vetor resultante nós chamaremos de Fs2. Então, Fs2 pode substituir F43 e F13. O módulo de F43 é igual ao módulo de F13. Então, F43 igual ao módulo de F13. E vamos chamar, então, as duas forças de F asterisco. Fs2 está sobre a mesma reta suporte de F23, no entanto, tem um sentido contrário a F23, de modo que essa força aqui pode ter um módulo suficiente para cancelar o módulo dessa força aqui. Então, Fs2 eu vou forçar a ser igual a F23. Fs2 igual a F23. Novamente, o que me importa mesmo é essa equação aqui. Eu preciso encontrar, então, uma equação que defina Fs2 e de uma outra equação que me defina F23.
Para encontrarmos uma equação que defina fs2, primeiramente precisamos encontrar uma equação que defina f asterisco. F asterisco é igual ao módulo de f43 ou igual ao módulo de f13. F asterisco igual, pela lei de Coulomb, poderíamos relacionar, então, por exemplo, a partícula 4 com a partícula 3. A força trocada entre 4 e 3 é igual a uma constante eletrostática vezes o módulo das cargas, Q minúsculo vezes Q maiúsculo, sobre a distância entre as cargas ao quadrado, no caso, A ao quadrado. Com isso aqui, poderemos definir uma equação para Fs2. Fs2 é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, Fs2 ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, isso daqui ao quadrado é igual a isso ao quadrado mais isso ao quadrado, ou seja, 2 vezes isso ao quadrado. 2 vezes K vezes Q minúsculo vezes Q maiúsculo sobre A ao quadrado e tudo isso daqui ao quadrado. Agora o que eu preciso fazer, gente? Eu preciso sumir com esse quadrado. Passo para lá na forma de raiz. Vai ficar o quê? Fs2 é igual a raiz de 2 vezes a raiz disso daqui. A raiz quadrada disso daqui ao quadrado. Ou seja, a raiz eu elimino com esse expoente. Me sobra só o que está aqui dentro. Então eu terei K, Q minúsculo, Q maiúsculo sobre A ao quadrado. Isso aqui é fundamental. Já descobrimos então uma equação para Fs2. Vamos descobrir uma equação agora para F23. Essa a gente obtém de cara, porque é a interação entre as partículas 2 e 3. Então, F23 é igual a constante eletrostática vezes Q minúsculo vezes Q minúsculo. Ou seja, aqui é Q quadrado sobre a distância entre as cargas ao quadrado. Aqui ficaria R quadrado. Lembrem-se, R ao quadrado é igual. Como R é a hipotenusa de um triângulo retângulo, R ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então eu terei 2 vezes A ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou substituir esse R ao quadrado por esse valor aqui, 2A ao quadrado. Bem, pessoal, então essa é a segunda equação que procurávamos. Eu vou apagar a lousa e vou reescrever esta equação aqui nesses termos aqui. Fs2 será essa parte, F23 será essa parte aqui. Então, isso será igual a isso daqui. Galera, eu reescrevi esta equação nos termos que nós tínhamos definido. Nós podemos simplificar aqui também. Esse K eu vou cortar com esse K. Esse A quadrado corto com esse A quadrado. Esse Q minúsculo eu corto com esse expoente. O expoente se torna 1, me sobrando então Q elevado a 1. Dá para cortar mais alguma coisa? Não, não dá. Então o que eu tenho agora? Raiz de 2 vezes Q maiúsculo igual a Q sobre 2. Esse 2 está dividindo, vou passar para cá multiplicando. Esse Q maiúsculo está multiplicando, passarei para cá dividindo. Então o que me sobra? 2 vezes raiz quadrada de 2 é igual a Q minúsculo sobre Q maiúsculo. Vou reescrever isso aqui do lado. Q minúsculo sobre Q maiúsculo é igual a quê? 2 vezes raiz quadrada de 2, ou seja, aproximadamente 2,83. Agora, gente,
esse resultado que nós obtivemos, ele é adimensional também, porque cúlube corta com cúlube. O que eu vou fazer? Eu vou apagar a lousa aqui, vou pegar esse valor aqui, que foi o segundo que nós alcançamos, e esse valor aqui, que foi o primeiro que nós alcançamos. Eu gostaria de uma breve discussão com vocês. Agora, vamos fazer uma análise de como podemos expressar os resultados. Chegamos que, para a partícula 1 estar submetida a uma força nula, temos Q maiúsculo sobre Q minúsculo igual a 2,83. Vamos nos lembrar que, para satisfazermos as condições do problema, Q maiúsculo e Q minúsculo possuem cargas de sinais contrários. Logo, nessa divisão, eu tenho alguma coisa positiva dividindo alguma coisa negativa, ou o inverso. Em todo caso, a divisão será mais com menos, menos. Então, eu posso expressar este resultado aqui da seguinte maneira. Q maiúsculo sobre Q minúsculo igual menos 2,83. Aqui o problema está sendo tratado em módulo, e aqui nós estamos considerando as cargas propriamente ditas. Vamos analisar agora a partícula 3 especificamente. O problema nos pediu a razão Q maiúsculo sobre Q minúsculo. Para termos esta razão, vamos inverter o lado esquerdo e inverter o lado direito para manter a igualdade. Vai ficar Q maiúsculo sobre Q minúsculo igual 1 sobre 2,83, que é igual a 1 dividido por 2,83 igual a 0,35. Como nós podemos expressar essa razão? Da mesma forma que fizemos para a partícula 1, logo, Q maiúsculo sobre Q minúsculo igual menos 0,35. Essa razão trata das cargas propriamente ditas e esta razão aqui trata dos módulos. Agora eu vou colocar as respostas finais na lousa. Galera, para encerrarmos de vez o problema, vamos dar respostas rigorosas aos itens que foram solicitados. Item A. Podemos deixar a partícula 1 submetida a uma força nula. Para isso, Q maiúsculo sobre Q minúsculo igual menos 2,83. Podemos deixar a partícula 3 submetida a uma força nula. Para isso, a razão Q maiúsculo sobre Q minúsculo igual menos 0,35. Dessa forma, gente, finalmente, não existe Q maiúsculo sobre Q minúsculo para que a força resultante em 1 e 3 seja zero simultaneamente. E o item B? Qual seria a resposta? Bom, não há um valor de Q para que a força resultante seja nula em todas as partículas simultaneamente. Por quê? Porque a razão Q maiúsculo sobre Q minúsculo, que anula a força resultante nas partículas 1 e 4, é diferente da razão Q maiúsculo sobre Q minúsculo para 2 e 3. Galera, terminamos a resolução de mais um problema. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal. Não esqueçam também de ativar o sininho para receber as notificações. Deixem um like, deixem comentários e sugestões. Tudo bem? Até a próxima, um abraço e fiquem com Deus.